Você já ouviu a expressão pensar fora da caixa? Pois é esse o tema de hoje aqui com a Cléo Bredariol, psicóloga sistêmica. Tudo bem, Cléo? Tudo bem, tudo bom, Karina? Também tudo jóia. Explica pra gente o que é pensar fora da caixa, Cléo. Essa expressão que a gente tem ouvido tanto. Então, o termo ele é derivado do inglês da década de 80, 70, 80, e ele veio com a necessidade de abrir, né, de ir além dos padrões convencionais. Então, nós vivemos num mundo que ele é estabelecido, sistemas são impostos, nós carregamos desde cedo, desde o nosso nascimento, como se fosse uma caixa, exatamente assim, e aí nós vamos colocando, né? Nós vamos recebendo as crenças, o sim, o não, o certo e o errado, Sim. a história da mãe, do pai, e muitas ordens, comandos que vão penetrando, né? Vão entrando em nós e aí vão para o inconsciente. Muitas vezes nós estamos vivendo sob ordens e sob condições que nem são nossas. Nossa. Nem são nossas, né? Nós acabamos assim sendo programados, né? E isso faz parte da cultura e tudo mais. E a ideia é que a gente consiga, com o tempo, com a experiência de vida, ir se libertando, se desvencilhando, né, dos estereótipos, dos preconceitos, das formalidades, né, das conveniências. Ah, é conveniente. Ah, o certo é fazer assim. Ah, é esperado de você isso e aquilo. Então, há um pensar fora da caixa, ele suscita que nós consigamos permitir a entrada de uma vida real, não aquela que a gente foi colocada, que a gente foi, de certa forma, programada. Seria ser a gente mesmo, nós, quem a gente veio para ser, né? Não quem os outros imaginam que a gente seja ou que querem que a gente seja, seria isso? Sim, a partir do momento que a gente nasce, a cultura, a sociedade, né, as regras, os valores, as imposições, elas virão de qualquer maneira. Faz parte. Como, Né? Então, agora, com o passar do tempo, existe tipo uma história assim, ó, com o passar do tempo, aquele bolsão enorme que você arrasta desde pequena, chega uma hora que você percebe que tem muitas coisas ali, muitos comportamentos, muitas ordens, imposições, que não serve mais. Sim. Né? Quantos comportamentos a gente vai mudando, a gente vai ressignificando, vai buscando outras modalidades, outras maneiras de pensar. Né? Só não muda de opinião quem não aprende. Né? Aquela musiquinha lá do viver e não ter a vergonha de ser feliz, do Gonzaguinha. É isso mesmo. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. A gente fica aqui, ó, com a palavra aprendiz. Né? Então, aquele que sabe tudo, ou que diz que sabe tudo, ele morre, né? Ele morre mais cedo, né? Estagna. O aprendiz é um excelente antídoto, né? um excelente caminho para a gente continuar aqui dentro dessa vida, nessa jornada. Né? E aí eu lembro do Vale do Silício. Você já ouviu falar do Vale do Silício? Não. Onde estão, lá na Califórnia, lá estão os estrangeiros de todas as partes do mundo, falando várias línguas. Eu conheci o Maurício Benvenuti, ele mora lá, ele escolheu ser um dos pesquisadores, ele trabalha ali, e ali é um lugar onde há uma efervescência, né, um centro de criatividade. Então, ali eles estão voltados para um olhar além, para o incognoscível. Né? O impossível para o possível. Não é? Então, são as pessoas ousadas, são as pessoas corajosas, aquelas que vão lá para baixo do iceberg, não tem aquela montanhazinha lá, o iceberg, a ponta seria o que é consciente, é o que você vê e vive, que seria a caixa. Sim. Né? O que é formatado, o que já está ali desde que você nasceu. E
muitas vezes a gente segue o rumo num transe como se nós estivéssemos sem nenhuma condições de sair dele, da caixa. É como se a vida fosse aquilo. Tanto que há pessoas que falam assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Muitas vezes as pessoas sistemáticas, perfeccionistas, elas seguram muito o controle e dependem muito de manter a caixa nessa zona de conforto, ficar presa ali. É seguro, pelo menos, ali. É o conhecido, né? O conhecido é seguro. E o Maurício Benvenuti, quando ele fala do Vale do Silício, ele diz que ali estão os estrangeiros, que são várias línguas, e que eles buscam ali, vivem, unir o diferente. O diferente é aceito, né? Precisa ser na nossa vida, e lá isso é um ponto em comum. Se rebelar contra aquilo que está instituído, formatado. Se rebelar no sentido de deixar o velho para trás, questionar, né, ter um olhar além. Como diz a Francesca Gino, de Harvard, ela diz assim, que é a capacidade, pensar fora da caixa é a capacidade de um construtivismo, de um inconformismo construtivo. Sair do conformismo. E isso é algo que nos suscita, nos alimenta. As pessoas que vão além, elas vão se mover para baixo daquela linha, onde há uma montanha desenhada, o iceberg, a ponta que seria representativa do consciente. O inconsciente seria mover abaixo disso, mover-se abaixo, ir além dos medos, dos impulsos, das compulsões, dos vícios, do automatismo. Mover-se para baixo. Né? Para encontrar quem? Quem se é de verdade, né? Além das máscaras, do pseudo-self. Né? E Jung já dizia assim, ó, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, assim como o Vale do Silício nos lembra, né, que é possível, muitas vezes até o que é visto como impossível, dentro de uma visão cartesiana racional, é impossível. Mas dentro de uma visão além, muitas coisas são possíveis. Você consegue perceber o que te priva de ser você mesma, de você ousar, de você chegar a um lugar e falar, eu vou fazer o que eu sinto. Eu vou... De repente, você tem algo para contar. Eu tenho um exemplo para dar. Um exemplo para dar no sentido de que o que a família te dá, a família, o meio, a sociedade, muitas vezes não é o seu eu, a sua identidade, a sua essência, o teu ser. Né? Muitas vezes está ali para agradar essas pessoas, o mundo. Aí chega um momento em que você sai dessa idade da infância, dessa criança que atende a todos. Sim. E aí você, com uma coragem, né, o exercício da coragem, você decide que você vai ser você mesma. Independentemente do que vão achar, das críticas, se vão te culpar, te acusar. E aí você dá um passo além. Um passo além. Um passo além do que jamais foi visto. Posso dar um exemplo? Claro, eu quero que você traga esse exemplo aí. Você conseguiu ir além das imposições da sua família? Eu sempre dei um jeitinho. Eu me encaixei muito bem aí, né? Me vi aí com a Cléo falando, né? Porque a minha risada, né? Todos, né? Conhecem, sabem. E eu fui muito, assim, desde pequena, em alguns lugares que eu ia, né? A família sempre falava assim, não ri alto, né? Para camuflar mesmo a minha risada. Depois, adulta, já fui trabalhar na empresa familiar.
Então, também era proibida de dar risada. Então, assim, eu passava alguns dias, assim, sem rir mesmo. Eu ria baixo, assim, mas logo eu já dava o meu jeitinho de estar rindo de novo. Porque Sair da caixa. de sair da caixa, porque eu nunca fui uma pessoa assim de ficar muito dentro da caixa. E você falando, eu me vi assim, períodos em que eu vivi dentro da caixa foram períodos meus assim, depressão, em que eu tive períodos depressivos mesmo. Você tinha que se esconder de você mesmo, do seu eu real. Eu real. É o que nós passamos uma grande parte da nossa vida. Exatamente. Muitas pessoas podem estar se identificando com essa questão. Se elas estão dentro delas mesmas, isso exige coragem, existe uma tomada de decisão. Você passa por exclusão. Você passa por tudo isso quando você decide ser você mesma e assumir isso. Então, é complicado, de certa forma, né? Mas é libertador, de outra forma. Exige. E aí você conseguiu trazer a tua risada? Essa é a real mesmo? Essa é a Karina, essa é a minha risada. Então, às vezes perguntam, e também será que não tem alguma coisa por trás dessa risada? Deve ter, sim. A Karina, alegre, espontânea. É isso. É essa, né? E que eu tive, sim, muita retaliação com a minha risada. E é interessante perceber, é importante, que por trás dessa capa, essa máscara que nós utilizamos até um certo tempo, e tomara que nós conseguimos perceber que ela pode ser ultrapassada, atravessada, essa máscara, né, de atendimento às necessidades dos outros, essa vida, viver em função do que as pessoas desejam. Né? E por trás dessa risada, dessa vida que vem a sua espontaneidade, Karina. Né? Então, assim, a sua criança interior, ela passa a ser acolhida. Ao invés de nós continuarmos vivendo as feridas. Exatamente. Pessoas adultas machucadas que se fecham em um círculo, se fecharam em um círculo. Eu lembro bem do Stephen Hausner comentando sobre isso, que o trauma seria como um círculo fechado, em que nós nos retraímos e nos fechamos e deixamos assim de sermos nós mesmos, e que a saída desse círculo é muito significativo, que ela te leva, ela te move. Abrir o círculo é ir para a vida, é tomar o que é seu. Sim. E ultrapassar as defesas, os medos, as barreiras que nos aprisionam no círculo. Por isso que esse salto, esse ir além, sair da caixa, pensar fora da caixa, significa saúde. Com certeza. Em todos os sentidos. Inteligência emocional. Sim. Né? Inteligência emocional, saúde física. Então, nós vamos conseguindo perceber que o nosso centro interno, a nossa identidade, ela é mais importante, vale muito a pena nós, de repente, sermos discriminados, mal compreendidos, em nome da nossa saúde. Sim. Então, eu vou aqui colocar que a sua espontaneidade, a sua criança interior aí foi acolhida da maneira que ela é, a criança, a jovem que está dentro de você, e que, independentemente se vão gostar ou não, que você continue sendo a pessoa que você é. Com certeza. Né? Que você possa ser um exemplo, né, de que um dia você conseguiu ir além das expectativas. Né? Porque a expectativa, muitas vezes nós ficamos cuidando de atender as expectativas das pessoas e nos deixamos para trás. E isso acaba com que nós acabamos sendo pessoas que não temos a nossa própria vida. Quantas pessoas na idade, no final da vida, olham para trás e não valeu a pena? Por que não valeu a pena? Porque viveram as vidas dos outros, das maneiras que a nossa família, que a sociedade. Então, é um exercício de coragem, é um exercício de vida, de saúde, e que a gente convida a todos, que todos possam, em algum momento, despertar para essa
riqueza que é a nossa verdadeira maneira de ser, nossa verdadeira essência. Exatamente. Vir para o que você realmente é, né? E às vezes parece fácil falar, né? E se você tem alguma dificuldade com isso, o telefone da Cléo está aqui na sua telinha. Agende uma consulta, venha bater um papo com ela, que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil, mais esclarecedor e vai te ajudar muito mais. Cléo, obrigada e logo a gente está de volta. Sim. Obrigada a você, Karina. Estamos aí. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, pessoal.